Eu nunca vou esquecer o primeiro fim de semana em que fiquei sozinho em casa. E não é pelo motivo que você deve estar pensando. Claro, eu tinha planejado uma festança que provavelmente acabaria sendo apenas um encontro tranquilo com meus amigos. Mas nem cheguei a esse ponto do fim de semana. Na primeira noite em que a casa estava só para mim, decidi pegar leve e passei a maior parte do tempo limpando para receber os amigos que esperava no dia seguinte. Arrumei a sala e o banheiro, limpei todos os balcões da cozinha e quando terminei, estava com um certo apetite. Resolvi fazer um café da manhã na janta. Comecei a preparar uns ovos mexidos com bacon. Depois de comer, percebi que tinha feito uma bagunça com a gordura do bacon. Então limpei os balcões novamente. E foi aí que cometi o maior erro. Deixei o pano de prato no canto do fogão. Não pensei muito nisso e fui assistir a um filme antes de ir para o meu quarto dormir. Não sei quanto tempo dormi, mas acordei engasgando no meio do sono. Abri os olhos e mal conseguia ver o que estava ao meu redor. Meu quarto e o resto da casa estavam tomados por uma fumaça escura e espessa. Não dava para saber quanto tinha inalado. Tentei me levantar, mas estava zonzo. Consegui me sentar e depois me arrastei até cair de mãos e joelhos, começando a engatinhar para debaixo da fumaça. Fui me arrastando do meu quarto até a porta da frente. Passando pela cozinha, vi as chamas dançando perto do fogão. Não podia fazer nada, então continuei em direção à porta. Infelizmente, já tinha inalado muita fumaça e tudo começou a escurecer enquanto eu desmaiava. Achei que era meu fim, mas, por sorte, meu vizinho viu as chamas da casa dele. Ele arrombou a porta e me arrastou para fora, salvando minha vida. Só acordei já na ambulância, a caminho do hospital. Na época dessa história, eu tinha 15 anos e sou um garoto. Por motivos de privacidade, vou me chamar de Joe. Meus pais iam fazer uma viagem de negócios de 2 dias e me disseram que eu ficaria em casa sozinho para cuidar das coisas. Depois que eles saíram, liguei para 3 amigos para ver se queriam fazer uma noitada de 2 dias na minha casa. Vamos chamar eles de Jonathan e Samuca. Eles chegaram às 8 horas naquela noite e o terceiro amigo disse que não poderia vir. Enfim, Jonathan, Samuca e eu fizemos as coisas normais que amigos fazem. Jogamos videogame, falamos sobre coisas da escola, essas coisas. Por volta das 23 horas, ouvimos uma batida na porta. Estávamos todos dormindo na sala. Desta vez, quando abri a cortina, vi um cara parado bem na frente da porta, como se tivesse aparecido do nada. Assustei e pulei para trás, mandando meus amigos correrem para o andar de cima comigo. Fomos todos para o meu quarto e silenciamos nossos celulares. Mandei mensagem para o terceiro amigo que não veio, para ver se não era uma pegadinha dele, mas não era. Então ouvimos a porta da frente ser arrombada. Ficamos em silêncio absoluto e escutamos o que parecia ser o homem andando pela casa. Ele fez isso por um tempo e depois subiu as escadas. Ouvíamos os passos rangendo enquanto estávamos no armário com a porta fechada. Depois escutamos a porta do quarto abrir. Sussurrei para meus amigos se esconderem no armário que estava cheio de roupas e brinquedos antigos. Nos escondemos sob as roupas com a luz apagada. Então, a porta do armário foi arrombada, mas por pouco o homem não nos viu e desceu as escadas correndo, saindo pela porta da frente. Depois que ele foi embora, liguei para a polícia. Eles chegaram e a casa estava toda revirada, com móveis derrubados e dinheiro dos meus pais roubado. Meus pais voltaram no mesmo dia
e cancelaram a viagem. Eles tentaram me confortar e fizeram o que podiam para me acalmar, mas depois daquele dia, eu nunca mais fiquei em casa sozinho. Descobrimos quem era o culpado porque tínhamos câmeras na propriedade, o que eu esqueci de mencionar. Era um vizinho suspeito que estava prestes a perder a casa porque não podia mais pagar e teve a brilhante ideia de assaltar uma casa que acabou sendo a nossa. Ele foi pego no mesmo dia e meus pais o pressionaram. Fico aliviado que estamos todos bem. Eu tinha 14 anos quando minha mãe e eu nos mudamos depois de deixarmos meu pai. Minha mãe trabalhava em tempo integral, o que significava que de segunda a sexta eu ficava sozinho em casa por cerca de 2 horas após a escola e antes dela voltar do trabalho. Normalmente, eu passava esse tempo no computador e rapidamente chegava a hora da minha mãe voltar, pelo menos até eu me sentir confortável em casa. Tudo mudou no dia em que cheguei em casa e me deparei com um assalto em andamento. Acabara de sair da escola e, ao entrar em casa, tudo parecia normal. Fechei a porta com chave, tirei os sapatos e, enquanto estava agachado, ouvi um barulho vindo do quarto dos fundos, onde guardávamos caixas da mudança. A princípio pensei que fosse algo caindo e não dei muita atenção. Mas ouvi de novo. Desta vez me preocupei e chamei para ver se era minha mãe que tinha chegado mais cedo, mas não houve resposta. Ainda assim, algo parecia estranho, então resolvi verificar o quarto antes de relaxar. Olhei pela porta e, aparentemente, estava tudo como deveria estar, o que me fez pensar que era mesmo a casa se acomodando. Voltei à minha rotina, fui ao meu quarto, coloquei a mochila na cama e voltei para a cozinha para pegar um lanche. Peguei um rolinho de fruta do armário, mas antes que pudesse abrir, ouvi outro barulho vindo do quarto dos fundos, seguido por um som que me gelou. O som claro de alguém tossindo. Larguei o lanche e corri instintivamente para o meu quarto. Não sei por que não fui para a porta da frente. Talvez meu quarto me passasse mais segurança. Entrei correndo, que estava a 2 portas do quarto dos fundos. E sem hesitar fiz o que me veio à mente. Igual nos filmes, peguei a cadeira de madeira da escrivaninha e a tranquei contra a porta do quarto. E foi na hora certa, porque assim que barrei a porta, quem quer que estivesse na casa começou a bater na porta do meu quarto. Recuei assustado e comecei a pensar no que fazer. Foi aí que raciocinei. Vi a janela e percebi minha saída. Consegui abrir e tirar a tela, saí por ela. Assim que saí de casa, corri para a casa do vizinho. Levou poucos segundos até ele atender, depois de eu começar a bater e gritar por ajuda. Meu vizinho abriu a porta e eu contei o que estava acontecendo. Ele não duvidou e, ao ver meu pânico, me levou para dentro e esperamos juntos pela polícia e pela minha mãe. A polícia chegou uns 30 minutos antes da minha mãe, mas já era tarde para pegar o intruso. Ele já tinha fugido, não sem antes revirar tudo. Os 3 quartos foram saqueados e o dinheiro que minha mãe tinha guardado tinha sumido. Por um tempo, fiquei na casa do vizinho ou de amigos após a escola, porque não me sentia mais à vontade para ficar sozinho em casa. Um dos trabalhos mais esquisitos que já tive foi o de cuidar de casas em tempo integral. Demorou, mas consegui meu primeiro trabalho. E até que começou muito bem. Uma pena que acabou sendo a última vez que tentei ser caseiro. O que rolou foi que eu estava atrás de um trabalho em que pudesse ser meu próprio chefe, algo que todo mundo quer, né?
E aí, vi uns anúncios no site de classificados local, pessoas procurando alguém para tomar conta da casa delas. O anúncio que me chamou a atenção era de alguém precisando de um caseiro por 3 semanas no verão. Me candidatei sem achar que ia rolar, mas, para minha surpresa, recebi um e-mail marcando uma entrevista com o dono da casa. E num mês eu estava arrumando as malas para passar 3 semanas cuidando do lugar. O dono disse que seria tranquilo, que eu podia assistir o que quisesse na TV. E me mostrou o sistema de câmeras que ele instalou para garantir que eu não fizesse nada errado. Ele também falou que tinha 3 irmãos na área e que de vez em quando eles apareciam por lá e que podia ser que um deles desse uma passada. Não vi problema nisso e quando chegou a hora estava animado para começar. As primeiras noites foram sossegadas e eu estava me sentindo até que em casa, o que era a minha maior preocupação. Até que na 5ª noite tive uma visita inesperada. Eu estava colocando água para ferver para fazer macarrão quando a campainha tocou. Fui até a porta e perguntei quem era enquanto alcançava a maçaneta. Ao abrir, dei de cara com um cara da minha idade que se disse irmão do Marcos, o dono da casa. Na hora nem pensei direito, mas como o Marcos tinha falado dos irmãos, deixei o cara entrar. Depois de explicar que estava fazendo janta e que ele podia comer comigo, mandei uma mensagem para o Marcos avisando que o irmão dele tinha aparecido. Deixei o celular de lado e voltei para a comida, puxando papo com o Brian. Foi aí que achei estranho, porque ele pediu para usar o banheiro e perguntou onde ficava. Se ele era irmão do Marcos, não deveria saber? Mas deixei para lá e indiquei o caminho. Quando ele foi, voltei a escorrer o macarrão e ouvi o celular. Quando li a mensagem do Marcos, quase deixei o celular cair. Era simples. Confira as câmeras. Esse não é meu irmão. A polícia está a caminho. Meu coração disparou ao perceber que estava prestes a jantar com um completo estranho que tinha entrado na casa sei lá como. Resolvi que o mais seguro era me trancar no quarto principal. Tranquei a porta e sentei numa cadeira, tentando controlar o nervosismo. Piorou quando ouvi o cara andando pela casa e se aproximando do quarto. Ele começou a bater na porta e tentar abrir. "Oi, pode abrir? Quero te mostrar uma coisa antes de jantarmos", ele disse. Não respondi e ele começou a bater forte na porta e gritar. O tempo parecia ter parado e eu estava com o celular pronto para ligar para a emergência quando vi as luzes da polícia pelo vidro da janela. A polícia entrou rápido e eu ouvi passos correndo, mas o cara não teve chance. Quando o prenderam, acharam no bolso dele um saquinho com 3 comprimidos que depois descobriram ser Boa Noite Cinderela e joias que deviam ser do dono da casa. Provavelmente ele planejava me drogar e roubar o máximo possível enquanto o dono estava fora. Isso aconteceu quando eu era adolescente, durante as férias. Meus pais iam tirar umas férias de 5 dias na praia. Eles perguntaram se eu ficaria bem sozinho em casa, o que, claro, eu estava. Os primeiros 3 dias foram tranquilos, sem nada de especial acontecendo. No entanto, na noite do 3º dia, depois de fazer o jantar, relaxei na sala assistindo TV. E mais tarde fui para o meu quarto jogar no computador. Estava jogando e conversando com meus amigos pelo headset quando ouvi uma batida na porta. Eram umas 23 horas, então fiquei preocupado, mas estava tão concentrado no jogo que acabei ignorando e continuei jogando. Um pouco depois, ouvi um barulho na janela do meu quarto. A janela fica atrás da minha mesa e, na real, fiquei com medo de olhar. Caramba, acho que não tranquei a porta da frente, pensei comigo mesmo.
Avisei meus amigos que tinha alguém do lado de fora que podia entrar em casa. Tirei o headset e corri escada abaixo o mais rápido que pude. Mas enquanto descia, ouvi a porta da frente ranger se abrindo. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e avisei meus amigos para chamarem a polícia. Desliguei o computador e me escondi no armário. Meu pior pesadelo começou a se desenrolar. Primeiro ouvi passos subindo as escadas, depois alguém mexendo na maçaneta e, por fim, batidas violentas na porta, acompanhadas de um homem gritando coisas malucas. Mandei mensagem para os meus pais dizendo que tinha alguém em casa e eles disseram para eu ficar em silêncio, que estavam voltando e iam chamar a polícia. Mas eu disse que meus amigos já tinham chamado. No último segundo, a polícia chegou. Meus amigos realmente tinham avisado. Prenderam o cara e descobriram que ele tinha histórico de violência doméstica. Então ele ainda pegou uma acusação extra por ter agredido a esposa. Até hoje não sabemos por que ele escolheu nossa casa. Só podemos imaginar que ele era desequilibrado e tinha sérios problemas. Demorei um bom tempo para conseguir dormir direito depois disso, mas acho que é de se esperar.